Você já acordou com aquela sensação de peso no corpo? As pernas cansadas, o coração batendo mais devagar e a mente tomada por um pensamento insistente. Será que meu colesterol está alto? Será que meus ossos ainda estão firmes o bastante? Helena, uma professora de 56 anos, começou a se fazer essas perguntas depois de receber o resultado do último check-up. O médico foi direto. O colesterol ruim estava acima do limite e a densidade óssea começava a cair. Ela se assustou e, como acontece com muita gente nessa fase da vida, percebeu que precisava mudar. Mas Helena não queria viver à base de remédios. Ela buscava uma forma natural de cuidar do corpo, e foi aí que descobriu algo que parecia simples demais para ser tão poderoso. Um elixir verde, um suco capaz de nutrir o coração, fortalecer os ossos e equilibrar o sangue ao mesmo tempo. Agora, antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Deixe o seu like neste vídeo, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar suas manhãs e a forma como você enxerga sua saúde. O Dr. Lair Ribeiro sempre diz: a cura está nos alimentos, mas é preciso saber ativar o poder que eles carregam. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Helena, ao descobrir esse suco verde, não imaginava o impacto que ele teria. No começo, achou que fosse só mais uma moda das redes sociais, dessas que duram uma semana e somem. Mas logo percebeu que havia ciência por trás e resultados reais, porque esse suco não é apenas um detox qualquer. Ele atua em três frentes essenciais do corpo: protege o coração, reduz o colesterol ruim e fortalece os ossos, mantendo a estrutura firme e o metabolismo equilibrado. E o melhor, tudo com ingredientes simples, de feira, que você provavelmente tem aí na sua cozinha. Helena começou a tomar o suco 3 vezes por semana. Nos primeiros dias, sentiu o corpo mais leve. Depois de algumas semanas, o exame mostrou: o colesterol tinha caído naturalmente, sem remédio. O sono melhorou, a digestão ficou mais fácil e aquele cansaço das pernas desapareceu. Não foi sorte, foi ciência natural em ação. E hoje eu quero te mostrar por que esse elixir verde funciona de verdade e como você pode preparar o seu da forma correta, sem cometer os erros que neutralizam seus efeitos. Então, se você tem mais de 40, 50 ou 60 anos e quer manter o corpo forte, o sangue limpo e o coração funcionando com energia, fique comigo até o final. Você vai entender como pequenas atitudes, como um simples copo desse suco verde, podem se transformar num ritual diário de vitalidade e longevidade. Mas antes de revelar o que há dentro desse copo poderoso, é importante entender por que cada ingrediente foi escolhido. Nada foi colocado ali por acaso. Cada folha, cada pedaço de fruta, cada gota de líquido tem um propósito específico no seu organismo. E quando você aprende o papel de cada um deles, esse suco deixa de ser uma receita e passa a ser um protocolo de autocuidado, como o próprio doutor. Você já acordou com aquela sensação de peso no corpo? As pernas cansadas, o coração batendo mais devagar e amada por um pensamento insistente: será que meu colesterol está alto? Será que meus ainda estão firmes o bastante? Helena, uma professora de 56 anos, começou a se fazer essas perguntas depois de receber o resultado do último check-up. O médico foi direto. O colesterol ruim estava acima do limite e a densidade começava a cair. Ela se assustou e, como há com muita gente nessa fase da vida, percebeu que precisava mudar. Mas Helena não queria viver à base de remédios. Ela buscava uma forma natural de cuidar do corpo. E foi aí um elixir verde, um suco capaz de nutrir o coração, fortalecer os ossos e equilibrar o sangue ao mesmo tempo. Agora, antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Deixe o seu like neste vídeo, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar suas manhãs e a forma como você enxerga sua saúde. O Dr. Lair Ribeiro sempre diz: a cura está nos... Helena, ao descobrir esse suco verde, não imaginava o impacto que ele teria. No começo,
Achou que fosse só mais uma moda das redes sociais, dessas que duram uma semana e somem. Mas logo percebeu que havia ciência por trás e resultados reais. Porque esse suco não é apenas um detox qualquer. Ele atua em frentes essenciais do corpo, protege o coração, reduz o colesterol ruim e fortalece os ossos, dando a estrutura firme e o metabolismo equilibrado. E o melhor, tudo com ingredientes simples, de feira, que você provavelmente tem aí na sua cozinha. Helena começou a tomar o suco 3 vezes por semana. Depois de algumas semanas, o exame mostrou que o colesterol tinha caído naturalmente, sem remédio. O sono melhorou, a digestão ficou mais fácil e aquele cansaço das pernas desapareceu. Não foi sorte, foi ciência natural em ação. E hoje eu quero te mostrar por que esse elixir verde funciona de verdade e como você pode preparar o seu da reta sem cometer os erros que neutralizam seus efeitos. Então, se você tem mais de 40, 50 ou 60 anos e quer manter o corpo forte, o sangue limpo e o coração funcionando com energia, fique comigo até o final. Você vai entender como pequenas atitudes, como um simples copo desse suco verde, podem se transformar num ritual diário de vitalidade e longevidade. Mas antes de revelar o que há dentro desse copo poderoso, é importante entender por que cada ingrediente foi escolhido. Cada folha, cada pedaço de fruta, cada gota de líquido tem um propósito específico no seu organismo. E quando você aprende o papel de cada um deles, esse suco deixa de ser uma receita e passa a ser um protocolo de autocuidado, como o próprio doutor. Por fim, vem o elemento que une tudo, a água de coco. Ela é o meio condutor desse elixir, o veículo que transporta os nutrientes e facilita sua absorção. Rica em potássio, magnésio e sódio natural, ela equilibra os eletrólitos do corpo, estabiliza o ritmo cardíaco e mantém a pressão em níveis saudáveis. Esse trio de minerais age como uma central elétrica do organismo, regulando impulsos nervosos, contrações musculares e batimentos cardíacos. E é por isso que, quando o corpo está bem hidratado e mineralizado, a energia flui com mais naturalidade. Helena percebeu isso nitidamente. Acordava com mais disposição, dormia melhor e sentia o corpo funcionando com leveza, como ela mesma descreveu. Agora, entenda o ponto central que o Dr. Lair Ribeiro sempre destaca. A natureza não erra na dosagem. Cada ingrediente dessa mistura traz um componente que equilibra o outro. A couve alcaliniza, o abacaxi desinflama, o pepino purifica e a água de coco remineraliza. Juntos, criam um verdadeiro soro verde de vitalidade. Mas existe um detalhe essencial. Não basta saber o que tomar. É preciso saber como preparar. Muitas pessoas cometem erros simples, que reduzem drasticamente a eficácia desse suco. E é sobre isso que precisamos falar agora, porque o modo de preparo é o que transforma essa bebida em um verdadeiro tratamento natural. Helena percebeu uma coisa curiosa quando começou a falar sobre seu suco verde com as amigas. Muitas delas diziam: "Ah, eu também tomo esse suco todo dia e não sinto diferença nenhuma." Foi então que ela descobriu o que o Dr. Lair Ribeiro vive repetindo em suas palestras. Não é o que você come, é o que o seu corpo absorve. E o corpo só absorve o que é preparado e consumido da forma correta. Essas mulheres estavam cometendo erros simples, mas fatais, que neutralizavam os benefícios do suco. E talvez você também esteja cometendo algum deles sem perceber. O primeiro erro é adoçar o suco. Parece inofensivo colocar uma colherzinha de mel ou açúcar mascavo, mas isso muda completamente a resposta metabólica do corpo. O açúcar aumenta a glicose, eleva a insulina e interrompe o processo natural de limpeza e queima de gordura que o suco promove. O que deveria ser um elixir depurativo vira um smoothie inflamatório. O Dr. Lair Ribeiro é categórico.
Quando você adoça o que é amargo, você destrói o remédio. O segundo erro é coar o suco. Muita gente faz isso por hábito, ou por achar que fica mais leve. Mas ao coar, você joga fora a parte mais importante, as fibras. É nelas que estão os agentes que ajudam a baixar o colesterol e a controlar a glicemia. Sem as fibras, o suco perde sua capacidade de limpar o intestino e de promover saciedade. E, convenhamos, o segredo da saúde está justamente em manter o intestino em movimento e a glicose estável. O terceiro erro é tomar o suco em jejum e não comer nada depois. Parece uma boa ideia. Afinal, muita gente acredita que o suco verde substitui o café da manhã. Mas esse é um equívoco que pode causar o efeito contrário. Quando o corpo recebe líquidos detox sem uma base sólida logo em seguida, pode haver queda de glicose, tontura e até fraqueza ao longo do dia. O ideal, como ensinava o próprio Dr. Lair, é limpar e nutrir. Ou seja, tomar o suco para ativar o metabolismo, mas em seguida se alimentar de forma leve. Ovos cozidos, frutas ou castanhas. Existe ainda um erro silencioso que muita gente comete sem perceber: usar ingredientes velhos ou oxidados. Couve murcha, pepino guardado por dias, abacaxi passado do ponto. Tudo isso reduz o valor enzimático do suco. Os nutrientes vivos morrem com o tempo e o que sobra é apenas fibra morta e água sem energia vital. É por isso que o Dr. Lair Ribeiro enfatizava tanto: alimento vivo gera corpo vivo. Helena aprendeu isso na prática. No início, preparava o suco à noite para economizar tempo. No outro dia, ele já estava escuro, sem o mesmo sabor. Quando começou a fazer na hora, notou a diferença. O sabor ficou mais vibrante e o corpo reagia melhor. E há ainda outro ponto importante: a frequência. Beber o suco todos os dias não é o caminho. O corpo também precisa de variação, de estímulo e descanso. Tomar 3 vezes por semana é o ideal para manter o equilíbrio sem sobrecarregar o metabolismo. Lembre-se, até o natural, em excesso, pode se tornar tóxico. Esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. São eles que transformam uma receita de internet em um protocolo real de saúde, como Helena descobriu. E é nesse momento que o aprendizado se transforma em prática. É hora de entender o modo certo de preparar e consumir o seu elixir verde, de forma simples, prazerosa e eficaz. Mas antes, quero que você me conte algo. Você já cometeu algum desses erros? Adoçar, coar, ou talvez deixar o suco pronto de um dia para o outro? Escreve aqui nos comentários, porque essa troca é o que ajuda outras pessoas a corrigirem o caminho e recuperarem sua energia natural. Depois de corrigir os erros mais comuns, Helena quis entender o passo seguinte: como potencializar os efeitos desse suco sem depender de suplementos ou dietas complicadas. Foi aí que ela descobriu o que o Dr. Lair Ribeiro chama de princípio da constância inteligente. Pequenas práticas, feitas com regularidade, que criam resultados duradouros. Porque não adianta tomar o suco de qualquer jeito. O segredo está na forma de preparar, no horário e na combinação com o seu estilo de vida. A primeira dica é simples, mas poderosa. Prepare o suco na hora. Nada de guardar na geladeira por horas. A clorofila e as enzimas da couve começam a se degradar em menos de 30 minutos. Quanto mais fresco, mais ativo o suco será, e mais perceptíveis os efeitos no seu corpo. Helena criou um pequeno ritual matinal. Enquanto a casa ainda estava silenciosa, ela lavava as folhas de couve, cortava uma fatia de abacaxi, fatiava meio pepino e colocava tudo no liquidificador com 200 ml de água de coco. Era o primeiro gesto do dia, e também o mais importante. Ela dizia que bater aquele suco era como apertar o botão de ligar da própria energia. Segunda dica: nunca coe. O segredo está nas fibras. É nelas que o corpo encontra o freio natural para o açúcar das frutas e o equilíbrio para o colesterol. Ao beber o suco inteiro, com toda a fibra, você garante que os nutrientes cheguem de forma gradual à corrente sanguínea, mantendo a saciedade e estabilizando o metabolismo.
Terceira dica: tome o suco pela manhã, mas acompanhe de um café leve. Nada de jejum prolongado. Uma fatia de mamão, ovos cozidos ou algumas castanhas são o complemento ideal. Assim, o corpo recebe energia, proteína e gordura boa, enquanto o suco faz o papel de ativar o fígado, limpar o sangue e estimular a circulação. O Dr. Lair Ribeiro sempre explicava: o corpo é uma máquina bioquímica e cada combustível tem sua hora certa. E essa combinação, suco verde mais uma refeição leve, cria um ambiente de equilíbrio interno que o organismo reconhece imediatamente. Quarta dica: varie os ingredientes, mas mantenha a estrutura. A base é couve, pepino e um elemento hidratante. Você pode trocar o abacaxi por maçã verde ou a água de coco por chá verde frio. O importante é manter a harmonia entre fibra, antioxidante e eletrólito. Isso evita o cansaço do paladar e garante que o corpo receba um espectro mais amplo de nutrientes ao longo das semanas. Quinta dica: respeite a frequência. 3 vezes por semana é o ponto ideal. Tomar todos os dias pode sobrecarregar a digestão, principalmente em pessoas com sensibilidade gástrica. Alternar com outros rituais simples, como água morna com limão ou infusões de ervas, ajuda a manter o metabolismo ativo sem criar dependência de um único hábito. E, por último, a dica que mudou o jogo para Helena: movimentar-se depois do suco. Ela começou com caminhadas leves de 20 minutos, apenas para fazer o sangue circular. Em poucas semanas, percebeu que o corpo absorvia melhor os nutrientes e que o suco parecia agir mais rápido. Isso tem explicação científica. O movimento estimula a circulação e aumenta a biodisponibilidade dos minerais e vitaminas. O corpo, quando nutrido e ativo, cria o que o Dr. Lair Ribeiro chamava de ciclo da vitalidade. Energia gera movimento, movimento gera absorção, absorção gera mais energia. Um círculo virtuoso que mantém o organismo em constante estado de equilíbrio. Helena não parou mais. Hoje, aos 57 anos, diz que o suco verde é mais do que uma bebida. É o seu ponto de partida diário para se sentir viva, lúcida e confiante. E agora que você já sabe como preparar e usar o suco corretamente, falta o passo mais inspirador: entender por que esse ritual simples é tão poderoso para o corpo e para a mente, e como ele pode se transformar num símbolo de autocuidado e longevidade. Quando Helena olha hoje para trás, percebe que o suco verde foi apenas o começo. O que realmente transformou sua vida não foi o copo em si, mas o ato de cuidar de si mesma todos os dias, com consciência e propósito. Ela costuma repetir uma frase que ouviu numa palestra do Dr. Lair Ribeiro: a diferença entre quem envelhece e quem rejuvenesce está na constância. E é verdade. A maioria das pessoas quer resultados imediatos: um corpo novo, um exame perfeito, uma energia que volte de repente. Mas a natureza não trabalha com pressa. Ela trabalha com ritmo. E o corpo humano segue a mesma lógica. Um simples copo de suco, tomado 3 vezes por semana, é como uma mensagem silenciosa enviada às suas células: eu me importo com você. Eu quero que você funcione melhor. Com o tempo, esse gesto começa a produzir uma mudança que vai além do físico. O coração passa a bater de forma mais firme. A respiração fica leve. O sono volta a ser restaurador. E a mente ganha clareza. O Dr. Lair Ribeiro dizia que a saúde é uma sinfonia e cada nutriente é uma nota. Se uma falha, a música se perde. Mas quando você escolhe se alimentar com consciência, hidratar-se com sabedoria e movimentar o corpo com prazer, essa sinfonia volta a tocar em harmonia. Helena não é médica, nem nutricionista, mas hoje, quando prepara seu suco, entende que está participando de algo muito maior do que uma rotina alimentar. Ela está ativando o poder natural do corpo de se regenerar, um poder que todos nós temos, mas poucos usamos de verdade. E aqui está o ponto final, o que resume todo esse processo. A cura não está no suco, está em você. O suco é apenas um lembrete, uma ferramenta,
uma ponte entre o que você é e o que pode voltar a ser. Então, se você também quer viver com mais leveza, energia e vitalidade, comece com um simples gesto. Prepare o seu copo verde amanhã cedo. Beba devagar. Sinta o sabor da vida voltando ao seu corpo. E repita, com calma, com fé, com constância. Porque é na repetição dos bons hábitos que o corpo encontra a cura. E é na simplicidade da natureza que mora a verdadeira medicina, aquela que o Dr. Lair Ribeiro sempre nos ensinou a reconhecer. Agora me diga, você já tem o hábito de começar o dia com um ritual de autocuidado? Escreve aqui nos comentários e compartilhe sua experiência. Sua história pode inspirar outras pessoas a começarem também. E se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, porque aqui nós seguimos o propósito que o Dr. Lair sempre defendeu: ensinar o corpo a se curar através da inteligência da própria natureza.